Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo facebook/Universitária 99.9. Participe do nosso programa pelo telefone 38 79 55 49. Repetindo, 38 79 55 49. Nosso programa vai ser retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 10 horas da noite. Quem perdeu pode ter a oportunidade de ver a gente também. O patrimônio histórico é entendido como um conjunto de bens e valores representativos de uma nação e deve ser compreendido como herança de um povo, como uma página de nossa história. Portanto, é preciso que seja visto cada vez mais como uma questão da sociedade e não apenas do poder público. O Recife ainda é uma cidade rica em patrimônio histórico. No bairro da Boa Vista, por exemplo, existe um trecho de aproximadamente 430 mil metros quadrados que é considerado, desde 2014, uma zona especial de preservação do patrimônio histórico e cultural, protegida por lei contra a especulação imobiliária. Essa área abrange ruas como Rua Velha, Rua Matriz, Rua da Alegria, Rua Barão de São Borja e a própria Rua da Glória, região emblemática do Recife que possui edificações do século XIX. Mesmo assim, estamos recebendo e percebendo, não só no Recife, o descaso do Estado brasileiro com a preservação de áreas históricas e seus casarios e cultura. No programa de hoje, a gente quer saber a quem interessa a destruição do patrimônio histórico. E, para discutir conosco, nós temos aqui a engenheira civil e mestra pela UFPE em Engenharia Civil e Gestão Urbana e também diretora da mulher do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, Heloísa Moraes. Seja bem-vinda, Heloísa. Bom dia. Obrigada, Marina. Bom dia mesmo. E também nós temos o arquiteto com mestrado em Museologia e Patrimônio pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio, Rodrigo Cantarelli. Também seja muito bem-vindo ao nosso Fora da Curva. Muito obrigado. Bom dia a todos. E o nosso jornalista da Marco Zero Conteúdo, Sérgio Miguel. Bom dia, Sérgio. Bom dia, é um prazer estar aqui. Mesmo protegidas por lei, cidades como Recife e Olinda, por exemplo, amargam a falta de políticas de preservação e de estímulo à recuperação de áreas importantes da nossa história. E isso faz com que as edificações estejam em situação de risco. Temos sobrados descaracterizados, abandonados, se transformando em ferros velhos, cobertos de rachaduras, podendo desabar a qualquer momento. Heloísa, primeiro questionamento vai ser para você. Então, o que é que a sociedade tem a perder com a destruição do patrimônio histórico? Bom dia de novo, mais uma vez. Muito prazer em estar aqui. A gente tem a perder a história. Isso é, como você falou no início, a gente tem que botar realmente para discutir, para conversar, porque só discutindo, conversando, é que a gente vai colocar a grandeza que é o patrimônio histórico espalhado pela cidade do Recife. Não apenas nos sítios históricos já definidos nas EPs, mas cada bairro tem um exemplar de um casario, de uma época, onde remete à memória afetiva, né, da população. E essa memória afetiva que faz com que tenha a vontade da preservação. Então, acho que é por aí.
Rodrigo, então, o que o Estado brasileiro precisa fazer para investir na recuperação e também na manutenção do patrimônio? Eu acho que isso passa muito da questão do planejamento da própria cidade, né? Que, no caso, tem tanta falta de incentivos para se ocupar essas edificações históricas e incentivos, assim, para manutenção também, porque não são edifícios de uma manutenção barata. Então, por exemplo, incentivos de imposto, descontos de IPTU, ISS, a própria prefeitura não está muito preocupada com isso, em perder essa fonte que, no caso, poderia ser revertida na recuperação desses edifícios. E eu acho que é uma política mesmo, uma política de ocupação dessas áreas, de incentivo para a ocupação dessas áreas que não é feita, né? A lei é criada, as áreas são relativamente fiscalizadas contra as descaracterizações, mas pela falta de incentivo de ocupação elas vão se deteriorando naturalmente, né? Sem que aquilo se preserve, que aquilo se mantenha, né? Que faça parte da história para próximas gerações. Exatamente, como a Heloísa falou, se a gente perde aquilo, o patrimônio ele não é um bem renovável. Se você perdeu, não tem mais aquilo, já era, né? Então, na hora que você não preserva essas áreas, você está perdendo uma parte da história da cidade, uma parte da história daquela população que está ruindo. E nessa questão do planejamento, eu lembro que a gente, na Marco Zero, a gente fez há mais ou menos uns 2 anos e um pouquinho, a gente fez uma matéria mostrando que esse planejamento da cidade foi privatizado. A prefeitura ou os conselhos, a sociedade abriu mão de fazer esse planejamento e entregou à iniciativa privada, ou seja, iniciativa privada entenda essas construtoras ao mercado imobiliário. São decisões, o planejamento é feito dentro de gabinetes. Então, quem é que até pode responder até um pouco a pergunta, quem poderia, eu acho que ninguém se beneficia com a destruição do patrimônio histórico, mas quem poderia ainda ter algum lucro seria o mercado imobiliário, que tem interesse às vezes de ocupar aquelas áreas com novos empreendimentos. Então, a sociedade entregou a mão da iniciativa privada, quem tem interesse de destruir esse patrimônio, a planejamento da cidade. Então, é óbvio que isso... Eu não acredito que o cara disse, vamos destruir o patrimônio todo. Não, acho que não passa por aí. Mas é porque isso não é levado em conta, não é? O lucro vem em primeiro lugar. É desconsiderado. Então, esse é um dos motivos, eu acho, que é entregar... Eu acho que uma saída... Uma primeira coisa é retomar o planejamento para a sociedade civil organizada, junto com os órgãos que cabe à prefeitura, retomar esse planejamento da cidade. Com certeza. E só pegando o gancho da legislação, o Recife, ele é pioneiro na legislação urbana. Então, a gente tem sempre, ao longo da história, tivemos vários engenheiros e arquitetos da Prefeitura do Recife que se importaram com isso. Então, na década aí de 30, de 40, 50, a legislação para Boa Viagem, por exemplo, fez com que os prédios se afastassem um dos outros, não ficando aquele paredão que a gente vê em Copacabana. Então, o vento conseguiu circular, então, as galerias, edifício galeria. Então, a legislação ela era de vanguarda e sempre foi muito avançada. Então, ao longo do tempo, ela foi retrocedendo. Então, ela foi perdendo o objetivo final. Então, agora a gente está até numa ótima fase de reivindicar e de comentar esse assunto, porque a gente vai ter a revisão de novo do plano diretor. O plano diretor de 2008, que foi já um avanço, a gente conseguiu várias conquistas, isso, e vai ser revisto outra vez agora. Então, é a hora da população se organizar e tentar colocar já no plano diretor essa preocupação com os sítios históricos. Pessoal que está em casa, o que é o plano diretor? Explica pra gente. O plano diretor, ele é a Constituição da cidade. É uma carta magna onde diz aonde você pode fazer o quê. É onde as EPs estão delimitadas, é onde a política pública que vai ser utilizada pelos dirigentes que vão ocupar a prefeitura é determinada. Então, você tem as políticas públicas para as mulheres, as de gênero, a política pública de saneamento. Então, é uma peça muito interessante onde ele desenha a cidade de uma maneira que onde você vai poder ocupar. O plano diretor, ele dá a diretriz para
lei de uso do solo, que deveria ter sido feita a revisão e não foi feito. Em 2008 a gente tinha, Rodrigo, acho que é até mais pertinente falar, porque é arquiteto, e a gente deveria ter sido feito essa revisão da lei de uso do solo e não foi feito. Então ele foi ficando legislando pelas disposições transitórias que tinham no plano diretor de 2008. Então isso é uma coisa que a gente precisa cobrar do poder público para que essa legislação atualize e que insira, que ela já está inserida, mas que proteja ainda mais. Que é ainda um meio do povo, né, da população intervir dentro do que quer para a sua cidade. Com certeza, que até em 2000 a gente tem o plano diretor participativo. Então, hoje ele precisa ter as audiências públicas, precisa ter a participação da população para que esse plano diretor seja atualizado. Rodrigo? Acho que só pegando um gancho no que Heloísa falou, da questão do pioneirismo da legislação do Recife, porque você citou no começo da matéria, da apresentação do programa, a lei de 2014, mas essa lei que tem para Boa Vista, ela é um plano de regulamentador do entorno do bairro, cria novos imóveis de preservação, mas o Recife ele é pioneiro na legislação de preservação no Brasil inteiro. Ele é a primeira cidade do país que cria uma legislação de nível municipal preservando o patrimônio, porque até então isso se dava numa esfera federal com o IPHAN ou pelos estados, que no caso daqui o nível estadual a esfera de preservação é a Fundarp. Então em 79 a área de preservação da Boa Vista é criada. É a primeira cidade no país que faz isso. O Recife ele foi muito pioneiro nisso e perdeu o andar o bonde. Perdeu o bonde, né? Porque ficou para trás, a legislação hoje está muito atrasada. O plano diretor, ele usa de base a lei de uso do solo, que é de 96, né? Que era uma cidade que se queria desenhar em 96, que hoje já se vê que está saturada, mas até hoje a cidade está sendo desenhada com essa lei que está precisando urgentemente ser revista. Não só a lei, como também, inclusive, a situação desse casario. Por exemplo, na madrugada do dia 30 de julho, um incêndio praticamente destruiu o sobrado dos Girassóis na Rua da Glória, bairro da Boa Vista. As chamas também provocaram a morte de 2 pessoas que residiam no local. O repórter Iveson Henrique conversou com a jornalista e moradora da Rua da Glória, a Germana Acioli, sobre o acidente. Vamos escutar? Não é o primeiro incêndio naquela área, né? Tem acontecido ali que várias casas têm sido incendiadas. E aí nem acho que é nada, até alguém falou na mídia, pode ser um incêndio criminoso. Eu não acho que é incêndio criminoso em si, eu acho que é criminoso a forma como o patrimônio da gente está sendo tratado. Eu sou moradora ali da Rua da Glória e tenho presenciado recorrentes incêndios que resultaram já na morte de 7 pessoas naquela região. E isso é muito triste, tanto pelas pessoas que não tem nem o que se dizer de tão triste que é, como também na questão da manutenção da nossa história e da nossa memória, né? E como os moradores estão se mobilizando sobre a destruição tanto do patrimônio quanto a perda das vidas, como você comentou? Amigo, eu vou ser bem sincera, não tem mobilização. As pessoas ficam atônitas, são pessoas muito pobres, que já são, muitas delas, atendidas por um projeto chamado aluguel social. A maioria dessas casas são pensões, as casas foram loteadas mesmo dentro, sabe? Cubículos, assim, formas sub-humanas, depósito de pessoas mesmo. E é a política que o poder público municipal encontrou para, muito entre aspas, dizer que está cuidando da habitação social. Então as pessoas não têm como se mobilizar, até porque elas são, muitas delas, o único benefício que recebem é um valor de R$250 nesse cartão. Nós que somos moradores mais recentes, eu moro na rua há 5 anos, a gente tenta denunciar, a gente tenta se organizar, mas é muito difícil, porque sabe o que acontece? As pessoas que sofreram isso, elas já não estão mais na Rua da Glória. Claro, elas foram para outro lugar. E se você passar na rua hoje, tem toda a política da prefeitura, é um adesivo que perpassa a porta escrito interditado. Isso, inclusive, em outras casas vizinhas que moravam pessoas e que essas pessoas tiveram que sair. E não tem uma procura, não tem um acompanhamento social, não existe isso. Então, assim, o que a gente percebe é que
Eu acho que é a imagem do abandono, realmente. Bem, olha, o proprietário do prédio disse à imprensa que o imóvel estava regularizado e que a Prefeitura de Recife realizou vistoria do imóvel antes do incêndio e não encontrou problemas nenhum. Já a Secretaria de Defesa Civil do Recife informou que o casarão teve um comprometimento na parte estrutural. O incêndio traz à tona a discussão a respeito da importância da preservação e manutenção dos prédios históricos na cidade, além da própria situação de vida das pessoas que moram naquela localidade, como denunciou agora há pouco a Germana Cioli. Heloísa, então como é que você analisa essa situação? É triste, né? Muito triste, mas isso a gente vê não só na Rua da Glória, mas no bairro do Recife a gente também observa que as marquises estão caindo, vários sobrados estão destelhados. Então, do ponto de vista da engenharia, a gente tem que levar em conta que os materiais ele têm uma vida útil e ele precisa de manutenção para que se mantenha com a sua utilidade segura, né? Isso, e a sua validade, digamos, né? Também. Durabilidade. Então, no Recife, como o clima é úmido, ele e próximo do mar, ele facilita com que acelere esses processos de deteriorização dos materiais empregados. Então, a gente vê que a coberta é o alvo principal, é onde começa tudo, é onde começa a deteriorização do prédio. As instalações elétricas, que no caso pode ter sido um causador, que geralmente é um grande causador de incêndio, é um curto-circuito. Num prédio desse, com mais de 50 anos, ela deveria ter sido revista já há muito tempo. Então, as instalações elétricas até de casas mais modernas, eu deixo aqui até um alerta para que façam as suas manutenções periódicas nas suas instalações, porque hoje em dia a demanda por eletricidade, por energia é muito maior do que há 20 anos ou 10 anos atrás. Então, você tem muito mais aparelhos ligados, então você tem muito mais energia circulando e sendo demandada naquele imóvel. Então, é muito grave isso. Então, não é só uma vistoria estrutural, sabe, Marina? A estrutura é importante, mas a estrutura, ela rui por muitas causas, muitos fatores que levam à ruína. Então, a manutenção, ela pode ser preventiva ou corretiva. Se ela é preventiva, ela diminui muito a manutenção corretiva. Quando ela vai fazer a correção, já caiu, já incendiou, já desmoronou, já ruiu parte. Então, quando você consegue preservar e manter fazendo essa manutenção preventiva, a gente vai diminuir muito, e também os custos, como o Rodrigo falou, bastante minimizados. Agora, eu, como repórter, já fazendo reportagens algumas vezes sobre isso, conversando com proprietários e também lendo na mídia, eu sempre me deparo, eu sempre tenho um argumento do proprietário, porque a maioria desses imóveis, ele não é, ele é proprietário, é privado, assim, não é do Estado. A grande maioria, tirando um pouquíssimo. E é muito comum a gente ver o proprietário dizer que não tem condições de fazer a manutenção, que é cara, e como é que é essa equação? Como é que você equilibra? Existe algum modelo no mundo, eu não sei, ou o que é que pode ser feito porque também não pode ser abandonado. Como equacionar isso? Como é que o poder público pode atuar nisso, numa propriedade que é privada e o proprietário diz que não tem condições de fazer a manutenção? Existe algum mecanismo que possa equacionar isso? A própria legislação ela já prevê isso, tanto a legislação no nível federal, quanto a estadual, quanto a municipal. Ela prevê que a partir daquele momento que um edifício é declarado um bem cultural, um patrimônio, ele pode receber verbas do governo para isso ser feito, né? A questão é que o governo também vai dizer que não vai ter dinheiro para fazer aquilo, né? Mas ele também não está muito preocupado por exemplo, o caso da Boa Vista, eu vejo muito claro a prefeitura não está preocupada com aquele casario. Acho que tem uns 3 anos que aconteceu um incêndio também num sobrado, na Rua da Matriz, vizinho à igreja lá, Matriz da Boa Vista. E que a prefeitura acabou desapropriando o edifício com a intenção de restaurar, só que pouco depois desistiu e demoliu o edifício dentro de uma zona de preservação. Então você vê que existe uma falta de interesse da própria prefeitura em manter essas edificações e fazer o que está dentro da lei, né? Porque o edifício era dela, dentro de uma zona de preservação, ela já tinha investido no escoramento, já tinha investido
em intervenções para evitar a demolição do edifício, e depois desistiu de tudo, passou o trator por cima. Bom, essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Muito bem, nós estamos de volta e hoje a gente quer saber a quem interessa a destruição do patrimônio histórico. Gente, para o professor Flávio Casarlade, da Universidade Federal de Minas Gerais, a destruição do patrimônio histórico significa não apenas perda de qualidade de vida, mas de cidadania e de senso de pertencimento aos locais e aos grupos comunitários. Mas muitas das áreas consideradas como parte de patrimônio histórico estão localizadas em regiões onde a especulação imobiliária é alta e os interessados alegam que é preciso modernizar as cidades. Rodrigo, como é então que a gente pode conciliar as demandas por moradia, equipamentos culturais e de lazer com respeito à memória e à identidade de uma cidade, hein? Bom, isso é feito em muitas cidades do mundo, né? É porque eu acho que uma coisa que a gente falou um pouco antes aqui é que a questão que eu esqueci de destacar é que a questão do planejamento nessas zonas de preservação, ela perpassa também o planejamento no resto da cidade, né? O mercado não vai ter interesse. Por que o mercado ia ter interesse em investir em edifícios que têm um custo alto e que ele não vai ter um lucro tão grande se no resto da cidade ele pode construir à vontade com uma legislação muito permissiva, né? Então eu acho que passa um pouco isso. Eu acho que tem que existir um equilíbrio entre o resto da cidade e essas zonas de preservação, para que essas zonas de preservação se mantenham vivas, né? Se mantenham ativas e que estejam integradas no núcleo da cidade. Eu fico pensando, né, nesse braço, né, nessa queda de braço entre a questão imobiliária e a questão cultural, patrimonial e também de cultura, porque as pessoas que vêm aqui para o Recife, né, não procuram os prédios modernos, procuram justamente essas as áreas históricas, porque lá tem a história do povo, de uma luta, e também a beleza, né, das edificações, cada uma com a sua delicadeza da época. Heloísa, olha só, sem as ações de órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, e também o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural, aqui estadual, a situação estaria pior. Como é que você vê isso? Com certeza, com certeza. Além do IPHAN federal, estadual, dos órgãos estaduais, a prefeitura também tem um departamento, sempre teve e tem ainda um departamento de proteção de sítios históricos, onde funcionava até na URB, há muitos anos, há mais de 30 anos esse departamento sempre existiu, e passava por lá qualquer projeto onde estava inserido qualquer tipo de situação histórica, não só dos imóveis ditos e tombados, mas que no entorno. Então a gente tem na prefeitura técnicos e existem departamentos específicos para isso. E eles dão os pareceres e a gente às vezes vê que é um pouco ignorado ou deixado para lá, ou dado uma volta, vamos fazer assim, vamos fazer assado, a gente é melhor por aqui. Então, além dessas edificações, a gente também tem uma cidade onde tudo é histórico. As pontes são históricas e as pontes também podem ruir. Então, a gente tem uma questão de mobilidade. Então, a gente precisa também olhar esse patrimônio, que não é só o privado, é o público também. Muitos departamentos, órgãos estaduais e municipais funcionam em casas e imóveis antigos, preservados ou não. Mas o próprio poder público, ele não cuida tanto quanto deveria desses imóveis. Então, para dar o exemplo, por que o proprietário privado vai fazer se o órgão público não faz? É uma pergunta também que a gente precisa colocar na pauta. Olha só, a gente, por exemplo, a antiga Secretaria de Direitos Humanos funcionava ali na Benfica e era um prédio antiquíssimo, belíssimo, mas que no período de chuva, infiltrações, então a gente lamenta realmente, porque é uma parte da história, é uma parte de todo um
conteúdo da população, né, que poderia estar sendo reavivada e não está. Rodrigo, eu queria saber então, olha, diante de tanta essa situação, né? O que então nós, enquanto sociedade civil, poderíamos fazer? Porque parece que as pessoas não estão tão ligadas nesse tema, né, de que isso faz parte da história. O que a gente pode fazer? Antes eu queria só destacar numa fala da Heloísa, que ela falou do órgão municipal de preservação. A prefeitura tem, que atualmente se chama DPPC, que é Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural. Ele vem a partir do DPSH, que também é criado nessa legislação de 79, e que ele também é um órgão de ponta de referência por conta desse pioneirismo, e ele tem uma equipe muito qualificada. A questão é que quando isso passa para a esfera acima deles, os pareceres deles são ignorados. E a gente tem diversos casos da cidade de edifícios que eram para terem sido preservados, como, por exemplo, o Caiçara, na Avenida Boa Viagem, ou aquele sobrado onde funcionava a padaria Capela, na Rosa e Silva, que o DPPC fez por onde aquilo ser preservado, e quando chegou na instância superior, o parecer do DPPC foi ignorado, né? E os prédios foram demolidos. Eu não sei se vocês observam também, mas que essa coisa da preservação também não é só do poder público. A própria sociedade não tem isso. O proprietário tem aquela coisa, isso é meu, eu posso fazer o que eu quiser, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. E às vezes eles usam vários artifícios para burlar a legislação. Eu vejo, não sei se vocês observam também, é muito comum o cara deixar aquilo ali ficar... não faz a manutenção, se acabar, porque quando acaba ele cai, e depois caiu, depois ele faz a farmácia lá na esquina. Ele vende para farmácia, que nossas casas estão virando farmácia nas esquinas. Eu acho que falta um pouco essa sensibilização dos próprios detentores desse patrimônio, né, de que aquilo é importante, né? Porque eles estão interessados ali no valor do mercado, e ele também tem uma noção que já é muito superada pela legislação, pelo menos dele dos anos 30, de que ele não tem o direito absoluto sobre aquilo, né? Ele tem que... aquela propriedade, ela está condicionada a uma inserção na cidade. As legislações mais recentes, elas reafirmam isso como o Estatuto da Cidade, que ela prevê uma função social para essas edificações e para os edifícios que estão situados dentro da cidade, sejam eles considerados patrimônio ou não, né? Então, essa mentalidade de que porque aquele edifício é meu, eu posso fazer o que quiser, ela é uma coisa que já deveria ter sido superada há muito tempo. Eu acho que essa questão do pertencimento a uma comunidade, a uma história, né? A gente está acabando já o programa, faltam 2 minutinhos, mas eu gostaria de passar ainda a fala para você, Heloísa, para dizer como é que a gente pode sensibilizar as pessoas para ter esse pertencimento com o local. Bom, eu acho que com exemplo. Um exemplo que me vem à cabeça é a restauração da sede da Academia Pernambucana de Letras, onde a doutora Fátima Quintas, na gestão, da então gestão dela como presidente, ela foi atrás, viu que o telhado estava desmoronando, ficou muito preocupada, e com a sua sensibilidade histórica e de escritora, ela conseguiu fazer o projeto bem feito de restauração, foi atrás, conseguiu fomentar os recursos, e hoje, ainda bem que foi restaurado, pelo menos a coberta e as fachadas, e aí a gente tem um exemplo bem notório, que é uma entidade que não é pública, ela é privada, ela pode ter o direito público, mas ela é uma propriedade, uma organização que tem lá a sua diretoria e tal, mas ela conseguiu, foi lá e fez. E hoje o patrimônio está novamente entregue à população. Pois é, nós agradecemos ao Rodrigo, a você, Heloísa, e o nosso programa está ficando por aqui. Muito obrigada a você, ouvinte, que acompanhou essa meia hora com a gente, hein? O programa de hoje teve a produção de Daniel Lamir e Mariana Reis, do Terral Coletivo, de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Iveson Henrique, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Guiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. E também nas redes sociais, Júlia Rodrigues e Ademara. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema A Especulação Imobiliária Atingiu a Vila Naval? Perdeu o programa de hoje? Quer partilhar com os amigos e amigas? É só acessar o link facebook.com
youtube.com/programa Fora da Curva e também pela página da Marco Zero Conteúdo. Ou escute a retransmissão aqui pela nossa rádio pública às 10 horas da noite de hoje. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.